Na maioria das vezes, imaginamos os elétrons como partículas presas em órbita dos núcleos atômicos, mas não são obrigados a fazê-lo. O universo está cheio de elétrons livres. 90 anos atrás, o físico teórico Eugene Wigner propôs que os elétrons livres podem ser forçados a se unir em um tipo estranho de matéria que não possui nenhum átomo, apenas elétrons presos em uma rede cristalina por sua própria repulsão. Isso é conhecido como cristal de Wigner, e os físicos finalmente obtiveram evidências observacionais diretas deste cristal. O cristal de Wigner é uma das fases quânticas da matéria mais fascinantes já previstas e objeto de numerosos estudos que afirmam ter encontrado, na melhor das hipóteses, evidências indiretas de sua formação. A visualização deste cristal permite-nos não só observar a sua formação, confirmando muitas das suas propriedades, mas também podemos estudá-lo de uma forma que não era possível no passado, diz o físico Al Yazdani, da Universidade de Princeton. Para a física, um cristal refere-se à maneira como os átomos podem ser organizados na matéria sólida. Em materiais cristalinos típicos, os átomos estão ligados uns aos outros de uma maneira que forma um padrão repetitivo no espaço. Wigner propôs em 1934 que os elétrons poderiam formar arranjos semelhantes, auxiliados e não impedidos pela repulsa mútua gerada pela carga negativa transportada por todos os elétrons. Em temperaturas extremamente baixas e em baixas densidades, a interação repulsiva entre os elétrons deveria, teorizou ele, fazer com que sua energia potencial dominasse sua necessidade de se aproximar, fazendo com que eles caíssem em arranjos de rede semelhantes a cristais. Esses cristais não se comportariam de acordo com a física clássica, mas com a mecânica quântica, com os elétrons ligados se comportando não como partículas, mas como uma onda individual. Uma variedade de experimentos envolvendo sistemas bidimensionais, projetados para detectar os resultados desse comportamento, forneceram evidências indiretas de cristais de Wigner. Mas evidências diretas têm sido um pouco mais difícil de encontrar. Existem literalmente centenas de artigos científicos que estudam esses efeitos e afirmam que os resultados devem ser devidos ao cristal de Wigner, diz Yazdani. Mas não podemos ter a certeza porque nenhuma dessas experiências realmente vê o cristal. Com as falhas destes experimentos em mente, a equipe liderada pelo físico Yen-Chien Tsui, Mihao He e Ia-Wen Hu, da Universidade de Princeton, concebeu uma experiência que esperavam resolver problemas anteriores e revelar o cristal. Eles usaram campos magnéticos para induzir um cristal de Wigner de elétrons no grafeno, mas não qualquer grafeno. O material deveria ser o mais puro possível para eliminar quaisquer efeitos que pudessem ser gerados por imperfeições atômicas. 2 folhas de grafeno foram preparadas e dispostas em uma configuração específica, antes de serem resfriadas a apenas uma fração acima do zero absoluto. Um campo magnético foi então aplicado para ajustar a densidade do gás de elétrons imprensado entre as camadas. O cristal Wigner tem um ponto ideal de densidade eletrônica. Se a densidade for muito baixa, os elétrons se afastarão. Se a densidade for muito alta, os elétrons se aglomerarão, formando um líquido eletrônico. No ponto chamado caixinhos dourados, os elétrons tentarão se repelir, mas sua fuga será interrompida por outros elétrons. Então eles vão se organizar em uma grade, mantendo o máximo de equidistância possível entre eles.
Para medir essa fase cristalina, os pesquisadores usaram microscopia de varredura por tunelamento de alta resolução para medi-la. A técnica usa tunelamento quântico para sondar materiais em escala atômica, onde a microscopia óptica não consegue alcançar. Em nosso experimento, podemos criar imagens do sistema à medida que ajustamos o número de elétrons por unidade de área. Apenas alterando a densidade, você pode iniciar essa transição de fase e descobrir que os elétrons se mantêm espontaneamente em um cristal ordenado, explica Tsui. Nosso trabalho fornece as primeiras imagens diretas deste cristal. Provamos que o cristal realmente está lá e podemos vê-lo. As suas medições também confirmaram modelos que descrevem a rede como triangular, quando confinada a um espaço 2D. Embora tenham descoberto que ela pode permanecer estável à medida que a densidade é ajustada a um grau bastante elevado, contradizendo teorias anteriores de que a gama de densidade deve ser bastante pequena. Eles também descobriram que os elétrons não ocupam um único ponto na rede, mas uma gama confusa de posições descritas como o movimento do ponto zero. Os elétrons, mesmo quando congelados em um cristal Wigner, devem exibir um forte movimento do ponto zero, diz Yazdani. Acontece que esse movimento quântico cobre 1/3 da distância entre eles, tornando o cristal Wigner um novo cristal quântico. As descobertas foram publicadas na Nature. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.